Hoje, pessoal, hoje nós iremos aqui abordar com os senhores ilustres, né, nobres, comandantes, o Simples Nacional, tá? Nós iniciamos na aula passada falando a respeito do microempreendedor individual e hoje a gente entra aqui agora com os senhores para a gente falar a respeito do Simples Nacional, que é uma das modalidades de tributação que nós temos. Vixe, professor, eu não sei nem o que é modalidade de tributação. Bom, pessoal, toda pessoa jurídica, ou seja, toda empresa, ela, obrigatoriamente, vai ter que fazer uso de quê? Vai ter que fazer uso de algum regime tributário. Por quê? Porque ela tem que calcular o imposto de renda, tá? E a contribuição social, que aqui no caso é um enfoque maior, a maior arrecadação, maior tributo. E para você calcular ele, você precisa optar por um dos regimes disponíveis, claro, no Brasil. Se a gente está no Brasil, tem que ser um dos regimes aqui. A tramitação aí de uma reforma tributária, né? Propostas, talvez até o final do ano a gente tenha algo. Eu espero muito que tenhamos mesmo, para ver se dá uma simplificada nessa vida, né? Porque ela é um pouco complicada. Mas, no final das contas, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos um conjunto de legislações, tá? Que vai dizer como é que a gente vai calcular o imposto de renda, contribuição social e os demais tributos. Quem define isso, pessoal, a modalidade que a gente vai adotar para efeitos de cálculo é exatamente o nosso regime tributário. Por isso que, quando nós estamos diante de uma empresa, o correto é que nós ofertemos, né, um planejamento tributário. E o planejamento tributário nada mais é do que fazer uma simulação. Deixa eu ver aqui, rapaz. Olha só, essa tua empresa, pelo Simples Nacional, vai pagar X, né, de imposto. Pelo lucro presumido, ela vai pagar X mais Y. Pelo lucro arbitrado, seria Z. E pelo lucro real, seria R. Então, percebam que não tem como a gente dizer, qual que é o melhor? Não, não existe esse negócio de qual que é o melhor. Existe o quê? A realidade da empresa. Para algumas empresas, o melhor vai ser o Simples Nacional, para outras, o lucro presumido, e para outras, o lucro real. Então, percebam o quê? Perceba que você vai ter que fazer essa análise para aí, então, decidir qual que vai ser o regime correto, né, o melhor regime a ser utilizado pela sua empresa. Então, esse é o raciocínio. E aí, para a gente dar início hoje, né, em cima das temáticas dos regimes tributários, nós vamos iniciar aqui pelo Simples Nacional. Dentro dessa nossa matéria, nós iremos ver tanto o lucro presumido, também o arbitrado, e ainda, por fim, nós estaremos analisando o lucro real. Isso para efeitos de quê? Isso para efeitos de apuração do imposto de renda e contribuição social. Por que eu estou focando nesses dois? Porque, pessoal, ele é o norte, né? Ele é o que define. Os demais, nós não é contemplado pela emenda da nossa disciplina, mas os demais, eles vão seguir. Então, vamos imaginar aqui. Eu estou no Simples Nacional. Então, todos os demais tributos, eles vão ter que ser calculados conforme manda a metodologia do Simples Nacional. Quando a gente fala de demais tributos, pessoal, eu estou falando aqui de ICMS, ISS, PIS, COFINS e o que aparecer aí pela frente. Mas a lei, né, o que norteia é o imposto de renda e a contribuição social, então é por cima dele, é baseado nele que a gente vai trabalhando. Certinho, pessoal? Então, avançando em cima desse regime do Simples Nacional. O que é essa bagaça? Bom, primeiramente aqui, cabe ressaltar a Lei Complementar 123 de 2006. Isso aqui é uma revolução na vida tributária no Brasil, tá? Por quê? Porque com essa lei, pessoal, ficou instituído, né, um tratamento diferenciado, tá? Um tratamento diferenciado e favorecido para quem? Para as microempresas, né? E para as empresas de pequeno porte, as famosas EPP. Essa lei aqui, pessoal, é que instituiu isso. E depois, né, com uma alteraçãozinha nela, a gente tem aqui o MEI, que veio posterior.
mas que já também está nela agora, depois das suas alterações. O que é ME, o que é MEI e tal, para fins da lei complementar? O que ela define? Bom, o MEI é aqueles que faturam até 81 mil, tá? Por ano. Microempresa são aquelas que faturam o quê? Até 360 mil por ano. E empresas de pequeno porte são aquelas que faturam mais de 360 mil e vão até o quê? A 4,8 milhões. Tá? Então, isso aqui, pela regra, né, pela lei, é assim que é essa distribuição. Então, são esses os portes de empresas contemplados por esta legislação e, obviamente, somente esses portes de empresas, como a gente vai ver mais à frente, é que pode estar fazendo uso, né, dos benefícios inerentes à lei, já que é a lei da micro e pequena empresa. Então, obviamente, você tem que ser uma micro e pequena empresa para poder fazer o e dos efeitos. Então, conforme a gente acabou de detalhar anteriormente, está aqui, tá? Microempresa e empresa de pequeno porte até 4,8 milhões. Lembrando, né, que a gente tem um asteriscozinho aqui, que são aqueles de 81 mil. O que é óbvio, né, pessoal? Porque se é até 360 mil e o MEI é 81 está dentro de 360, então, obviamente, ela também seria uma microempresa e por isso estaria contemplada nesta legislação. Normalmente, pessoal, todo mundo só lembra do Simples Nacional, só que o tratamento diferenciado, ele não é único exclusivamente para o Simples Nacional, tá certo? Esse tratamento diferenciado que a lei concede às micro e pequenas empresas, eles também têm outras situações, como, por exemplo, nas licitações. Primeiro, você tem até um prazo de 5 dias para regularizar a pendência, porque a licitação é um negócio doído, né? Vacilou, perdeu o documento, está com alguma pendência, você é cortado lá na hora, vai para o próximo. Se for uma micro pequena empresa, há essa benevolência, tá? Se você empatar, é critério de desempate. Ou seja, eu estou concorrendo com uma empresa maior, né? Uma empresa média, uma empresa de grande porte. Não, peraí, se empatou, dá preferência para pequena. Por quê? Porque é para incentivar, para fomentar, para ajudar, a outra já é grande. E ainda, licitações em que o valor individual for de até 80 mil, elas poderão ser de caráter... Elas poderão ser de caráter exclusivo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o que isso aí dentro de políticas públicas, né? A gente trabalha bastante com as prefeituras, o que a gente tenta incentivar? Vamos imaginar aqui, que o município, tal, né? O órgão vai querer fazer uma licitação lá de 1 milhão. Eita, professor, que acha que tanto essa licitação que é de 1 milhão? Rapaz, só de máscara aí agora, né? De Imperatriz, fez uma de mais de 4 milhões, só para máscara agora nesse período aí de pandemia. Mas vamos imaginar aqui, então, uma dessas daqui, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, né? Da pequena empresa, ela não é exclusiva, então ela vai concorrer com empresas de grande porte. Mas o que você pode fazer? Você pode segmentar. Então, vamos imaginar que você, dentro desse pacote aqui de 1 milhão, ou de 4 milhões aqui, ao invés de ser apenas máscara, você tivesse aqui, material de limpeza, que você tivesse material de informática, tá? O que eu estou dizendo? Que ao invés de você lançar um edital, né, de você vender a licitação num pacote de 1 milhão, você pode ir subdividindo. Então, você vai fazendo pacotes menores. Por quê? O material de limpeza aqui, o total dele era de 80 mil. Ou seja, essa daqui, ela vai poder ir para quem? Ela vai poder ir para as pequenas empresas. O de informática era 300 mil. Não, ok, tudo bem. Quando a gente fala para você dividir, não é que todas vão para a micro e pequena empresa, mas é para você dar oportunidade, porque se você fizer ela diretona, ou seja, o pacote cheio de 1 milhão, vai ser tudo só para a grande empresa. Agora, quando você quebra ela, né, por segmento, alguns segmentos, como, né,
por exemplo, aqui um exemplo de material de limpeza, nesse exemplo aqui, uma pequena empresa poderia entrar como exclusividade, tá? Então, é nesse sentido, para que você possa segmentar e aí você fomentar as pequenas empresas. Ah, professor, do que vale isso? Pessoal, as pequenas empresas são elas que movimentam a economia, que desenvolvem. Mais da metade da mão de obra hoje ocupada é por micro e pequena empresa. Então, não adianta a gente pensar que são as grandes empresas que estão sustentando tudo. Claro que elas sustentam, mas a participação das micro, das pequenas empresas é de fundamental importância. Por exemplo, quando a gente vai num shopping imperial desse, que você olha naquela parede lá da frente, o que é que tem lá? Lá tem o que nós chamamos de empresas âncoras. Lá estampado, lá do lado de fora, logo grande, Riachuelo, Centauro, não sei mais o que. Essas empresas, elas são grandes. Mas quem sustenta o shopping, né, são as outras pequenas. Sustenta no sentido que administrativamente, literalmente falando. Porque as âncoras, elas não pagam, né? Por quê? Porque ela atrai o público. Então, as pequenas é que ficam custeando toda aquela, né? Todo aquele movimento, aquela parte administrativa e tudo mais. Então, é nesse sentido. Percebam que a importância da pequena, ela é muito importante, inclusive, né? Muito relevante, inclusive para as próprias empresas maiores. Ainda, você tem o quê? Acesso ao mercado externo facilitado. Ou seja, você quer exportar, né? Aqui, professor, mas não existe, né, empresa pequena exportando. Não, você está enganado. Nós temos gente aqui pequeno que manda castanha do Pará, laranja, tudo, pessoal, pode ser exportado. Inclusive, tem um programa agora no Sebrae, né, que é em parceria com o governo federal e o sistema FIEMA, né, com a Federação das Indústrias, que é justamente para fomentar a exportação. Muitas coisas aqui no Brasil poderiam ser exportadas, principalmente essas coisas que são de riquezas naturais. Você pega aí, né? O que está acontecendo agora? Aqui na região aqui da Baixada Maranhense, o que nós temos? Nós temos ali agora geleias, né? Geleias, gelatinas, simplesmente sendo exportadas. Por quê? Porque quem é que na Europa vai conseguir consumir uma geleia de cupuaçu, de açaí? São coisas, são típicos aqui do Brasil, e mais aqui próximo da nossa região, norte, nordeste. Então, nesse sentido, o mercado externo ele é facilitado para que as pequenas empresas também entrem. E isso aqui são coisas que a maioria das empresas nem sabem, né? Fica ali só preocupada com Simples Nacional, sendo que, na verdade, você tem diversos outros benefícios. Ainda é dispensado na questão, né, tem uma simplificação das relações de trabalho. Por quê? Porque grandes empresas, elas são obrigadas a ter uma burocracia maior, um rigor maior no controle da jornada, no controle de apresentação da documentação admissional, na questão da documentação trabalhista, na hora de uma fiscalização. Então, esse rigor, ele é dispensado para micro e pequena empresa. Como o quê? A fixação aqui, ó, do quadro de trabalho e suas dependências, tá? O que é esse quadro de trabalho? Quando você chega, por exemplo, numa oficina dessa aí da Milênio, né, da Volks, você tem logo lá um quadro, né? Ou seja, você tem os horários de trabalho de cada um, porque são grandes empresas, eles são obrigados a expor aquilo ali, até aquela questão do rodízio, tá? Então, quando você tem situações específicas, anotações de férias em livro e fichas de registro de empregado, né? De empregar e matricular aprendizes nos cursos de Serviço Nacional de Aprendizagem, aquela questão de primeiro emprego. Comunicar ao Ministério do Trabalho, Emprego e Concessão de férias coletivas. Férias coletivas, gente, micro e pequena empresa tem o quê? Tem 2 funcionários, um funcionário, muitas vezes, na maioria, né, você entra nessas lojas de roupa, tem um funcionário, tem 2 funcionários. Eu vou ter que ficar comunicando para o Ministério do Trabalho qual é o impacto social que vai ter. Não, então, é nesse sentido, tem essa simplificação para que você tenha uma vida mais suave. Você não pode exigir tanto rigor, né, impor tanta burocracia para pequenas empresas, porque elas realmente vão sentir dificuldade na hora de executar esse tipo de situação. Ainda, uma ME e uma EPP, né, não tem como incentivo apenas a tributação, podendo ter como incentivo todos os itens anteriormente citados, que é o que a gente vinha pontuando. O que acontece?
Todo mundo só fica, o Simples Nacional, o Simples Nacional, o Simples Nacional. Sim, o Simples Nacional é importante, óbvio que é importante. Veio para realmente modificar a situação tributária das empresas, mas você tem outros benefícios, que aí você lendo a lei, a gente apresentou aqui para vocês alguns, mas isso aqui também se aplica, por exemplo, à agricultura familiar, pequeno produtor rural. Você tem pessoas com quintais produtivos. Professor, não, é empresa. Você tem ali um fomento à agricultura familiar também, que faz com que o quê? Que faz com que pequenos produtores rurais possam ter acesso e garantam uma parte do repasse do PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, de 30%, ele tem que ser adquirido da agricultura familiar. Então, isso, pessoal, é muito importante para que a gente tenha conhecimento e que a gente faça uso, né, junto com as empresas, dissemine esse conhecimento e estimule. Olha, vamos participar de licitação que você tem benefício. Olha, se você conhece produtor rural, trabalha com produtor rural, você pode participar desse valor específico que tem que ser adquirido da agricultura familiar. Então, assim, uma série de benefícios que as pessoas têm que buscar e têm que ter conhecimento para que possa realmente usufruir dos benefícios que a lei, e muitas vezes ninguém lê a lei, então acaba que não sabe quais são os seus direitos. Ok? Ainda, pessoal, inscrição, né, como ME e EPP. No caso de empresário individual, o enquadramento será feito no próprio requerimento, ou seja, mediante indicação de campo específico. Ou seja, você tem aqui um requerimento e você vai lá dizer qual que é o enquadramento da empresa. Agora, em se tratando de uma empresa limitada ao EIRELI, essa inscrição ela vai ser efetuada em ato separado ou já pode constar também como cláusula, né? No processo de abertura da empresa, eles perguntam, vai constar em cláusula contratual o porte da empresa, você tem essa opção. Então, se você botar em cláusula contratual, você já está estipulando, estabelecendo qual vai ser o porte da empresa, uma ME ou uma EPP. Se não, você pode fazer uma declaração de enquadramento, encaminhar ela para a junta, que ela vai já fazer esse enquadramento para você. Perceba o que, pessoal? Em relação aos enquadramentos. Professor, eu estou abrindo a minha empresa agora. Como é que eu vou saber se eu sou uma ME ou uma EPP? Como é que eu vou saber se eu vou faturar 360 mil ou se eu vou faturar 4,8 bilhões? Então, óbvio, você vai trabalhar com estimativa. Você vai trabalhar pelo porte do seu negócio. Espera aí. Eu abri aqui uma mercearia. Uma mercearia aqui de 10 por 5. Meu estoque aqui é só de 10 mil. Poxa, para você faturar mais do que 360 mil, vai ser suado. Você vai ter que girar esse seu estoque aí incontáveis vezes para você ter, né? Para você chegar nesse faturamento. Então, a perspectiva é de que você não ultrapasse. Logo, você é uma microempresa. Não. Eu estou abrindo aqui um baita supermercado. Só o meu capital inicial aqui é de 500 mil, né? Mercadoria e tal. Opa, peraí. Perspectiva é de que você fature mais de 360 mil por ano. Então, perspectiva de EPP. Mas, claro, não tem como ninguém ter plena convicção disso. O mercado é mercado. Então, o que acontece? Você vai optar. Se, porventura, lá na frente, você perceber que não está na categoria correta, você faz o reenquadramento. Simples assim, sem problema nenhum. Tá? Em relação ao nome empresarial, né? A lei 155 de 2016, ela revogou aquela obrigatoriedade de que constasse no nome da empresa, ou seja, na razão social, aquela expressão denominando o que ela era. Se ela era uma ME ou se ela é uma EPP. Ou seja, isso não é mais obrigatório. Antigamente, obrigatoriamente, nós tínhamos que colocar lá, por exemplo, Rodrigo, contabilidade limitada, né? Botar aqui. Aí o cara botava aqui no final, ME. Hoje isso não é mais obrigatório, tá? Isso não é mais necessário, até porque agora, né, o que aconteceu? No campo específico, nós temos um campo específico no nosso cartão de CNPJ que já vai informar qual que é o porte. Antes não existia esse campo, né? Então, como é que seria antes? Essa informação estaria aqui. Depois
da informação, você teria um ME. Mas agora, né, tempos atuais, recentes, melhores, essa informação já vem aqui separadinho e o nome empresarial é o nome empresarial. Não, ela não paga multa, tá? Não existe nenhuma multa. O que acontece na questão do faturamento? O que vai impactar na questão do faturamento dela é que ela vai, contextualizando, pessoal, perguntaram aqui fizeram a pergunta, que se a empresa ultrapassar o faturamento, né, estimativa de faturamento do regime permitido, ela vai pagar uma multa. Primeiro, a gente tem que esclarecer aqui. Vamos supor que ela é uma ME e extrapolou o limite de faturamento. Ou seja, passou de 360 mil. O que acontece com ela? Ela vai pagar a multa? Não. Ela vai pagar o imposto calculado em cima daquele faturamento normalmente. O que tem que ser feito é o reenquadramento dela. Você tem que modificar ela, né, sair de ME e passar para ser EPP. Onde que está o problema? O problema é, se você é uma EPP, ou seja, uma empresa de pequeno porte, que pode ir até 4,8 milhões, se você estourar nessa categoria, aí nós temos um problema. E não que você vai pagar multa. O problema é, você não pode mais ficar no Simples Nacional, né? Nós estamos falando aqui, nesta aula, sobre o Simples Nacional. Se você ultrapassar esse valor, aí você vai ser desenquadrado. Você vai ter que ir para um daqueles outros regimes que a gente vai estudar nas próximas aulas. Ah, vou pagar multa. Não, ninguém paga multa por crescer. Você só tem que, né, se readequar, se reajustar de acordo com a categoria em que você se encontra. Esse é o raciocínio, beleza? Mas, por favor, não deixem de crescer, não. Tem que botar o negócio para frente mesmo. Aí avançando, né? O enquadramento de porte, ele é obrigatório, apesar de não ter uma disposição legal que, né, sinalize alguma penalidade. Porém, caso não tenha enquadramento, né, apontado, ele não vai poder fazer uso da lei complementar. O que isso quer dizer? Olha só, se você não informar qual é o porte da sua empresa, ela vai aparecer possivelmente lá como demais, lá naquele campozinho de porte. Se você tiver essa nomenclatura, pessoal, você não pode ser optante do Simples Nacional. Então, esse é o raciocínio. Se você, né, colocar qualquer coisa que não seja ME, né, uma microempresa, ou EPP, se você não informar que você é um desses dois, você não vai ser optante, não vai poder, né, optar, escolher fazer uso do regime do Simples Nacional. Então, esse é o maior prejuízo, no final das contas, de você não estabelecer um enquadramento correto na empresa, ok? E aí, claro, se você não pode ser optante do Simples Nacional, você vai ter que escolher um dos outros que a gente vai estudar nas próximas aulas ainda aí no decorrer do curso. Ainda, o reenquadramento e o desenquadramento são coisas distintas. Primeiro, o que é o reenquadramento? Ele é efetuado sempre que houver alguma alteração de porte. Ah, sair de ME para IPP, de EPP para ME. Bom, a questão é, você vai reenquadrar. Também deverá ser efetuado o desenquadramento quando deixar de atender os requisitos para serem enquadradas como ME ou EPP. Ou seja, estourei o limite de 4,8 milhões. Um exemplo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir o desenquadramento. Percebam que elas andam casadinha, né? Então, vamos imaginar que eu era uma EPP, né? Eu era uma EPP e estourei o meu limite de 4,8 milhões. O que é que eu faço? Eu peço meu desenquadramento de quê? De EPP. Em contrapartida, né? Depois que eu sou desenquadrado, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que fazer um reenquadramento. E aí eu vou para outro porte. E aí esse outro porte ele vai entrar aqui em demais. Não tem jeito. Fora ME, EPP, a gente só vai encontrar ME, demais. Eu não sei porquê, né? A gente não tem lá as classificações de média e nem de grande, né? Ela entra já como demais. Ali, quando a gente está fazendo algum registro, alguma abertura de empresa na junta comercial. Mas
eu achava muito mais interessante é que você tivesse cada uma das gradações, né? Então, ME, CEPP, média e grande porte. Mas o que aparece lá no nosso cartão de CNPJ é o enquadramento demais, tá? Então, avançando. A comprovação da condição de ME e EPP. Bom, a comprovação da condição, ela tem que ser efetuada mediante certidão expedida pela junta comercial. Inclusive, né, um tempo desses atrás, a gente até abriu aí uma discussão junto com a Juscema. Nós pedimos aí a intermediação deles, porque o que estava acontecendo? Esses contratos, eles são arquivados na junta comercial, então eles têm acesso a isso, eles sabem qual que é o porte das empresas e tudo mais. Mas o que vinha acontecendo é que microempreendedores individuais, tá, estavam indo comprar carro no Detran. Quer dizer, comprar carro no Detran não, né? Mas adquirir um carro, fazer a transferência, fazer o registro, tudo bonitinho no Detran. E o bonito do Detran estava pedindo uma certidão dos MEI emitido pela Juscema, né? Certificando que é uma empresa, né? Que é um microempreendedor individual, tal. Gente, junta comercial não arquiva contrato de microempreendedor individual. Junta comercial nem vê microempreendedor individual. Ou seja, essa certidão que estava sendo exigida, ela não existe. Essa certidão simplificada. Essa certidão simplificada, pessoal, que é emitida pelas juntas comerciais, né, dos estados, ela vem as informações lá da empresa, né? Diz, olha, essa empresa foi registrada e tal, as informações da empresa, dizendo qual é o porte da empresa, quem é o proprietário, vem tudo, vem as informações. Só que microempreendedor individual, como nós apresentamos, ele é feito todo online. Quando você gera o cartão, né, o certificado de condição de microempreendedor individual, lá embaixo já vem um NIRI, que é o número justamente que quem faz? A junta comercial. Só que isso aqui, para MEI, ele é automático. Então, eles não têm o documento arquivado lá, eles não têm acesso a isso lá. E aí a gente teve, né, e aí de novo, por isso que é importante saber dessas coisas, pessoal. A gente tem que conhecer, porque o pessoal chegava lá, batendo lá no Sebrae, aí tem que ter certidão, e o rapaz, quem é que tá pedindo isso para vocês? Aí a gente fez, né, uma articulação junto ao presidente da Juscema, com o seu Sérgio Sombra, para que ele se manifestasse. Olha só, tá tendo uma informação aí, uma quebra, porque um órgão que tem que conversar com outro órgão tá tendo um choque de informação e quem tá no meio desse fogo cruzado é o coitado do microempreendedor individual. Então, ficou uma situação que aí a gente fez todo um reporte a respeito disso, e aí chegou-se ao entendimento e, né, constatou-se, né? Na verdade, o Detran constatou que realmente a junta não tem como emitir essa certidão. Ela emite de quem? Ela emite das outras empresas, né? Por quê? Porque os contratos são arquivados, são registrados na junta comercial. Então, esse é o raciocínio. E vamos lá, vamos para frente. Deixa eu limpar essa tela, que eu não gosto de tela suja. Bom, pessoa jurídica excluída da lei. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico quem? Aí aqui as condições, vão sendo citadas as condições de que não pode fazer parte do tratamento jurídico. Pessoal, se você não pode fazer parte, né? Não é contemplado pela lei complementar, ou seja, por essa lei complementar 123, o que isso significa, pessoal? Se você não pode, pessoal, você está fora do Simples Nacional. Simples assim, tá? Por quê? Porque o Simples Nacional é um dos requisitos da lei. Então, perceba o quê? Você está excluído da lei é pior do que você está excluído do Simples Nacional. Porque, além de você não poder fazer uso do Simples Nacional, você também ainda não tem aqueles benefícios, tá? Que a gente veio já citando, né? De licitações, de facilitação trabalhista, facilitações tributárias para exportação. Você está excluído disso tudo, não é somente do Simples Nacional. O Simples Nacional é o pedaço mais importante da lei? É, mas o Simples Nacional é um pedaço da lei.
Se você estiver excluído da lei, você está excluído do Simples e de todos os outros benefícios que a lei concede. Então, ó, quem são as empresas que não podem receber um tratamento? Que tem participação de outra pessoa jurídica, tá? Ou seja, uma empresa dona de outra empresa, que tenha filial, sucursal, agência ou qualquer tipo de parte dela no exterior, né, com sede no exterior, então já está fora da lei. Ainda, que o do capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócia, deixa eu limpar aqui, ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite do estipulado pela lei complementar. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só. Aquelas pessoas que têm várias microempresas, tá? Quando você soma o faturamento de todas essas, tá? Todas essas empresas, se ultrapassar os 4,8 milhões, você está excluído também. Então, percebam que nessa jogada, né, do planejamento tributário, por isso que você começa a ver empresas no nome da mãe, no nome do pai, claro, N motivos, mas um outro motivo, né, em alguns casos, é que você não ser desenquadrado da questão do Simples Nacional, né, poder continuar dentro dos benefícios. Ainda, que o titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada do estatuto, mas que o somatório da receita ultrapasse o limite mencionado na lei. De novo, mas ele só tem, né? Ele só tem 10%, 15% da empresa. Não vai somar não, interfere. Percebam que, né? Percebam que o valor com o qual você participa da empresa, né, o capital social acionário ali, ele faz diferença também nessa análise. Fique esperto. Ainda, cujo sócio titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite mencionado. De novo, o mesmo raciocínio, o somatório de receitas. Constituída sob forma de cooperativas, tá? Então, quando você vê aí cooperativas de crédito, né, que você tem um Sicoob aí da vida, então perceba que essas cooperativas estão excluídas também, tá? Que participe de capital de outra pessoa jurídica, então percebam que a empresa não pode ter uma outra empresa como sócia e nem ela pode ser sócia de uma outra empresa. Então, tu nem pode ter, né, participações de investimento ali, assim como tu também não pode receber, senão tu também vai estar fora, nesse esqueminha. Ilustres, estou recebendo aqui uns comentários a respeito da minha voz, está travando. Está travando aí para todo mundo? Como é que tá aí? Professor, aqui para mim tá até bom o áudio, só que a imagem tá tipo desfocada, não dá para ler o que tá na tela assim ou não. Tá assim para todo mundo? Tá, também aqui. Para mim também. Mas aí, para eu entender, o aqui também é a tela ou é a voz? A tela. A tela? A tela só aqui. Que tá escrito. Vai. Espera aí, deixa eu interromper esse compartilhamento para nós tentarmos novamente. O que está acontecendo? Por que é que você está dando tilt? Vamos colocar aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim. Conseguiu ler aí? Tá dando para ler? Positivo. Maravilha. Vamos lá. Ainda, que exerça atividade de banco comercial, de investimento, desenvolvimento, em resumo, pessoal, qualquer criatura que mexa com dinheiro, crédito, financiamento, investimento, ninguém pode ficar, né? Não pode gozar dos benefícios dessa lei. Por quê, professor? Pessoal, quem mexe com dinheiro, né? Tem dinheiro, então não tem essa necessidade aí de ter benefícios, né? Digamos assim. Porque a vida já é bem abastada na maioria dos casos. Porque quem empresta dinheiro é porque tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai emprestar. É simples assim.
Ainda, pessoal, que seja resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores, né? Ou seja, se você surgiu do desmembramento de uma outra empresa, você também não pode, por enquanto, né? Claro, aí, mais à frente, após os 5 anos, você pode estar, né, pleiteando. E, claro, as SAs também, né, sociedades anônimas, obviamente, não podem também fazer uso desses benefícios. Agora a gente vai aqui, pessoal, alguns pontos de atenção, porque são muitas coisinhas, mas só para a gente reforçar alguns que são mais recorrentes, tá? Primeiro, em relação às participações societárias. Eu não disse que era proibido, tá? Uma pessoa física ela ter mais de uma ME. A questão é que dependendo da situação, né, que nós estejamos, que o proprietário tenha, que ele incorra, vai ser somado para fins de enquadramento ou desenquadramento. Entende? Então é isso que você tem que levar em consideração. Ah, professor, eu só posso ter uma empresa. Não, você pode ter o tanto que você quiser. Se cada uma delas só faturar R$10, meu amigo, você pode ter empresa chuchu. Mas o raciocínio é esse. Dependendo da situação, você vai ter que somar os faturamentos para efeitos de gozar do benefício, tá? Fazer uso do benefício. Não é que é proibido ter empresa. É questão de que, peraí, esse cara, ele é multimilionário através de micro e pequenas empresas. Então, esse cara não precisa de benefício, porque nós estamos analisando o todo. É um cara rico, é um cara milionário. Ele não precisa de benefício, não precisa desse tipo de ajuda, que não deixa de ser uma ajuda. O aplicativo é todo em inglês. Não sei nada. Quem é que está com dificuldade no inglês aí, o aplicativo? Vai dar certo. Mas então, esse é o raciocínio. Ainda, quando o cara, ele não é sócio, tá? Em alguns contratos, pessoal, as pessoas, elas designam alguém para ser o administrador da empresa. Ele não obrigatoriamente está na sociedade, ou seja, ele não está participando do capital social, ele é apenas o administrador. Mas se ele constar como um administrador, aí você vai ter o quê? Se ele consta como, né? Nós temos aqui a empresa A. E aqui a empresa B. Aí vamos imaginar aqui, né? Que o Sávio, ele é administrador da empresa A. E na empresa B, ele tem aqui 50% do capital da empresa B. Em A ele não tem nada. Na empresa A ele é só administrador. Na empresa B ele tem 50% do capital. Então perceba o quê? Como, né, o bonitão tem participação numa outra empresa, essas receitas vão ter que ser somadas. Por quê? Porque o Sávio, ele pode não ser dono, né, da de A, mas ele está se beneficiando, porque ele é o administrador dela. E aí ele tem que somar os faturamentos para ver se ele está dentro do limite. Ou seja, A mais B passou de 4,8 milhões, o raciocínio é esse. Percebam? Tá? Então, por favor, não necessariamente tem que ser o dono, tem que estar no capital social. Se for administrador, também entra na bagaça. Ainda, não pode a empresa do Simples Nacional participar do capital social de outra empresa. O que isso quer dizer? Aqui, ó. Ao invés, né? Vou limpar. E aproveitar. A empresa A, o que é que ela não pode? Se a empresa A, lá nos investimentos, tá? No ativo, investimentos, participações societárias, ela tiver investimentos em B, ela também não vai poder fazer parte do Simples Nacional. Então perceba o quê? Que CNPJ com CNPJ briga. Ele não deixa, tá? Então, se a empresa A tiver participação acionária de alguma coisa em B, ela não pode, tá? Raciocínio, simples, 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 mole, mole, mole. Beleza? Belezinha? Vamos limpar isso aqui. Sai da minha frente. Agora, né? Ilustres, o Simples Nacional, tá? A lei apresenta
os benefícios gerais para a micro e pequena empresa. E um dos benefícios, né, mais um dos benefícios, é justamente o regime do Simples Nacional, que é um regime diferenciado. Pessoal, estou recebendo reclamação de novo da imagem que está embaçada. Embaçou para ti de novo, Adriano? Não, professor, o que tá aparecendo aqui às vezes é uma mancha preta aqui, quando o senhor tá mexendo, acho que no mousezinho aí, só que depois ela some, entendeu? É, toda vez que eu pego aqui a minha canetinha aqui para poder rabiscar. Nós estamos com alguns, novamente reclamando aqui da imagem embaçada. Deixa eu compartilhar aqui para a gente... Vamos ver aqui se vai. E aí? Melhorou? Tá conseguindo enxergar, visualizar? Dá para ler o nome Simples Nacional? O meu tá municipal aqui, só. É porque pode ser a internet também, pessoal, que tá um pouquinho lento. Pode ser, né? É. Aí muda, né? O delay, Joães. Daqui para aí, deixou de ser nacional, chegou já no município aí. E alguns vai aparecer o estado aí. Pessoal, o Simples Nacional, né? Ele está contido dentro da lei, então ele é mais um dos benefícios. Então, se você não está desenquadrado, né? Você não está incorrendo em alguma daquelas situações que a gente acabou de pontuar, você pode pleitear ao Simples Nacional. E o que é este rapaz? Bom, ele é o que nós chamamos de Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos, Contribuição, e blá, 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 e foi instituído pela lei. Pessoal, o que resume, né? O Simples Nacional, ele pegou a maioria dos nossos tributos, tá? Boa parte deles. Somou tudo, fez um mexidão, e aí surgiu um único tributo, né? Um único documento, que é o documento de arrecadação do Simples. Basicamente, pessoal, nos outros regimes, você tem que fazer um cálculo individualizado. Aí você vai ter aqui, ó, uma guia para pagar o imposto de renda, outra guia para pagar a contribuição social, outra guia para pagar o ICMS, outra guia para pagar o ISS, outra guia para pagar tudo, PIS, COFINS. Então, assim, uns 300 boletos por mês para você poder pagar os impostos. O Simples, como o nome já diz, ele veio para simplificar essa situação. Então, ele pegou tudo, jogou no liquidificador e te entrega um documento só. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o seu tributo. Esse aqui é o que a sua empresa tem a pagar. Então, por isso que diz o quê? Unificado de arrecadação. Ele unifica essa bagaceira toda e te entrega um único documento para você pagar e já está kits limpinho, bonitinho, né? Para fazer a arrecadação, a tributação da sua empresa. Ainda. Deixa eu limpar isso aqui, né? Bom, por ser um regime opcional, tá? Ninguém é obrigado a... Ah, eu sou uma ME. Eu sou obrigado a estar no Simples Nacional? Não. Eu entro se eu quiser. Se eu pedir. Ah, eu sou uma EPP. Eu sou obrigado a entrar no Simples Nacional? Não. Eu entro se eu pedir. Simples assim. Claro, se eu pedir e atender os requisitos, né? Não é porque eu sou ME e sou EPP que eu já atendi todos os requisitos. Não. CME ou EPP é um dos requisitos, mas você tem que atender todos para poder fazer uso. E por que é opcional, pessoal? Porque você pode, claro, desde que obedecido os requisitos de lei, você pode optar por qualquer um daqueles que a gente ainda vai apresentar para vocês, né? O primeiro é o simples, mas você tem direito de opção. Para isso que serve o planejamento tributário. Se você fosse obrigado, né, a entrar no Simples Nacional, não precisaria de um planejamento tributário, porque você já está obrigado, então você não tem opção. Se você tem a opção, aí sim você pode fazer o planejamento tributário. Agora o seguinte, né? O que a gente diz aqui? A microempresa e uma empresa de pequeno porte, ela pode
optar, né, pelo Simples Nacional. Ou seja, se ela não quiser, né, nenhuma das duas quiser, não vai. Por outro lado, para optar pelo Simples Nacional, você obrigatoriamente tem que ser uma ME ou uma EPP. O raciocínio é esse. Opa, pera aí. Primeira coisa, eu sou ME ou EPP? Sou. Ok, então eu posso optar pelo Simples Nacional. Tenho direito de escolha. Eu vou ver se eu quero, mas eu tenho direito de escolha. Ah, eu não sou ME e nem EPP. Ah, então, meu amigo, você não tem direito de escolha pelo Simples Nacional. Porque se você não é nem ME e nem EPP, você obrigatoriamente vai ter que ir para um dos outros regimes. Então, percebam que não existe essa questão da reciprocidade. Então, para ser optante do Simples Nacional, tem que ser ME ou EPP. Agora, uma vez que eu sou ME ou EPP, eu só vou optar se for de meu interesse. O raciocínio é esse. Simples, 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 né? E aí, claro, pela opção, a gente vai ter que observar alguns requisitos. Igualmente acontece no microempreendedor individual, você vai ter que analisar a lista de atividades, ver se a sua atividade é permitida ou não, tá? Existe, hoje em dia praticamente tudo é permitido, né? A questão é, nem tudo compensa. Alguns é melhor que você faça a tributação por outros regimes. Ainda, você vai ter que observar, né, a questão do faturamento. Ah, minha empresa fatura mais de 4,8 milhões. Então, você já não pode ser do Simples Nacional. Ah, fatura menos. Então, mais um itemzinho que você já contemplou. Tranquilo. E ainda, ver as vedações constantes do artigo 3º da lei complementar. Quais são essas vedações? Pessoal, travou aí também? Travou para mim Aquelas que a aqui. gente viu agora. Sim, travou. Obviamente, o Simples Nacional está contido dentro da lei. Se você não pode fazer uso da lei, então você, obviamente, já está fora do Simples Nacional. Então, qual que é o procedimento, ilustres? Primeiro, você faz aqui, né, a inscrição do CNPJ no estado e município. Tem que inscrever, você está abrindo a empresa. Aí como é que funciona? Isso aqui para início de atividade, tá, pessoal? A empresa que está abrindo. Você está abrindo uma empresa agora e quer botar ela no Simples. Então você vai o quê? Você vai atrás do CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Você tem que ter essas 3 inscrições, a empresa. Se for empresa comercial, né? Senão não vai precisar da inscrição estadual. Mas a do município e o CNPJ, todas têm que ter. O que acontece? Você tem o quê? Você tem até 30 dias. 30 dias de quê? Olha o tamanho do asterisco aqui, minha gente. 30 dias contando de quem? Contando do último deferimento de inscrição. Certo? Ou seja, estadual ou municipal. Ou seja, vamos imaginar aqui, se você, né, a sua inscrição do município saiu no dia 30 de agosto e foi a sua última. Como assim, professor? Sua inscrição foi liberada, já tem um número de inscrição, tá tudo regularizado lá bonitinho. Beleza. Ou seja, você tem 30 dias a contar do dia 30 do 8. Então você tem até 30 do 9. Na verdade, não é nem 30 do 9, né? Porque mês de agosto tem 31 dias. E é o dia mais bonito do ano, é exatamente dia 31 de agosto, né? Então, 30 do 9, você teria para o quê, pessoal? Para você fazer a opção pelo Simples Nacional. Uma vez que você faz a opção pelo Simples Nacional, tá? A Receita Federal vai enviar as informações para os estados e para os municípios. Por quê? Porque todo mundo tem que saber, claro, né? Todas as instâncias têm que saber que você é optante do Simples Nacional, porque impacta no modelo de arrecadação. Essas informações vão ser conferidas, né, pelos estados e pelos municípios, e estando tudo ok, a opção pelo Simples Nacional vai ser deferida. Então, a sua empresa é uma empresa optante, tá, do Simples Nacional, certo?
E aí uma observação. Ah, professor, a minha inscrição saiu, né, do dia 30/8. Só que o que acontece, pessoal? A primeira inscrição que a gente pega é o CNPJ. Depois a gente vai atrás das demais. O que acontece? Da data que você tem aqui do seu CNPJ até essa data aqui, ó, ela não pode ser superior a 180 dias. Se for, pessoal, você também já expirou o prazo para ser optante do Simples Nacional. Por quê? Porque, né, pressupõe-se que você está procrastinando. Você abriu a empresa, mas não terminou, não tirou as últimas inscrições para poder ganhar mais tempo, para poder adentrar no regime. Então, você não já vai mais poder fazer uso. Certo? E aí, o que acontece? Deixa eu limpar isso aqui. Aí, o que acontece? Né? A partir do dia 1º de janeiro de 2009, ele tem um prazo de 30 dias contado a partir do último dia. Decorridos os 180 dias, você passa a ser uma empresa normal. Ou seja, como se a empresa já tivesse sido aberta há bastante tempo, né? E a opção pelo Simples Nacional já não vai mais poder ser feita naquele ano, se você estourar o prazo de 180 dias. Com observação de quê, pessoal? Qual é o período mesmo que a gente tem para aderir ao Simples Nacional? Empresas normais, né, que não estão abrindo, empresas que já estão abertas, já estão em funcionamento. Quando é? Ilustres. Pelo amor de Deus. Alguém? Tá bom. Senhores, para empresas que já estão constituídas, tá? Ou seja, a empresa que vocês trabalham, que vocês têm, tá? Que não foi aberta esse ano, quem quiser optar pelo Simples Nacional, ela sempre é feita o quê? Ela é feita no mês de janeiro, tá? Então, nós estamos aqui em 2020. Se nós estamos em 2020 e a empresa quer entrar no Simples Nacional e ela não abriu agora, ou seja, ela já é antiga, nós vamos ter que aguardar o quê? 2021. Janeiro de 2021, ou seja, até o último dia útil. É o prazo que você tem para mudar o regime. Por quê? Porque, pessoal, o regime tributário, pelo princípio da uniformidade, você não pode mudar ele. Você tem que ficar com ele até o final. Salvo alguns casos, né, bem específicos em que você é excluído e aí você está obrigado a tributar por outro. Mas, em regra, esse aqui é o raciocínio. Você vai, né, abraça em janeiro, pode largar em dezembro, mas, em regra, tem que ir o ano inteiro. Tá? Ainda, hoje em dia, é possível que você antecipar e fazer uma espécie de verificação, tá? Por quê? Porque quando você, né, aguarda o mês de janeiro, antigamente, você tinha que aguardar o mês de janeiro e fazer a solicitação. E aí, meu amigo, se aparecer alguma pendência, você não teria esse regime adotado. Não era possível você entrar no regime. Então, o que isso impactava? Isso impactava que você ia ter que esperar um ano de novo para tentar novamente. Então, hoje, você pode fazer o quê? Você pode estar agendando, né, a verificação do regime. Ou seja, você de forma antecipada, a partir normalmente aqui, ó, do primeiro dia útil do mês de novembro, já é disponibilizado o link para que você faça essa solicitação. Você faz essa solicitação e aí a Receita Federal já vai te dando um feedback. Ei, ó, tá ok, vai ser aceito e tal, e tu já fica tranquilo. Agora, se ele te der algum problema, olha, você tem isso aqui de pendência. Aí tu já tem que correr atrás. Aí você ganha mais tempo para resolver a situação e assim você não perde, né? E com isso você não perde o prazo para você conseguir adentrar no regime. Ainda, o indeferimento da opção. O que acontece, pessoal? Bom, quando você pede a solicitação, né? Ó, quero ser optante do Simples Nacional. Vai ser analisado os requisitos e ver se você tem algum empecilho. Se houver algum empecilho, a sua opção vai ser indeferida. Olha, você não pode aderir ao Simples Nacional. E aí vai ser expedido um termo dizendo, olha, está indeferido. Quando é expedido esse termo, o contribuinte pode recorrer.
Ou seja, ei, não concordo com isso. Assim, assim, assado, né? Vai apresentar suas justificativas para ver se tu consegue modificar essa decisão, né? Esse indeferimento. E aí, né? Após o recurso, se houver uma decisão favorável, ou seja, você conseguiu mudar, a opção ela vai começar como retroativa. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que demorou aí, né? Acabou o mês de janeiro, você já está lá em metade de fevereiro, em março, e aí aquele teu processo que tu administrativo que tu impetrou, você venceu. Então eles vão retroagir a data de opção. Então, ó, desde o dia 1º de janeiro, você é do Simples Nacional. Em contrapartida, né? E aí, claro, vai poder ser pago sem cobrança de multa e juros. Por quê? Porque estava em processo, a culpa não era sua, né? Você não tinha como recolher na modalidade do Simples Nacional se aquilo ainda estava tramitando. Agora, por outro lado, né? Agora, por outro lado, se eles confirmarem que é o que normalmente acontece, né? Se eles confirmarem o seu indeferimento, você vai ter que continuar a vida em outro regime, em algum dos outros regimes que a gente vai ver em aulas futuras. Ainda, né? Não poderão optar pelo Simples Nacional. Quem? Microempresa de pequeno porte que, vamos lá, 1. Explore a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, né? Crédito. Pessoal, sempre, quando vocês virem esse negócio de finanças, de crédito, né? De administração de contas a pagar, então tudo que mexe com o dinheiro, que envolve, que tem essa, né? Esse raciocínio de financeira, né? Aqui, ó, de factoring, que compra crédito, compra duplicata, compra direitos. Isso nunca vai poder fazer parte do Simples Nacional. Em regra, está sempre excluído. E até por quê? Porque como mexe com dinheiro, né, você precisa de um rigor maior nesse controle. Então, que tenha sócio domiciliado no exterior, ou que do capital participe entidade administrativa pública, direta ou indireta. Então, ó, se tiver participação de empresa, você está fora. Se tiver administração de alguma entidade pública, você está fora. Se tiver alguma sede no exterior, você está fora. Se o teu sócio for do exterior, você está fora, né? Então, perceba que o simples tem que ser para um negócio simples. Quem tem um negócio mais sofisticado já tá excluído.